A Pulso Brasil, do IPESP, também quis saber como os brasileiros avaliam o trabalho da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo, lembrando sempre que o campo foi realizado nos dias 19 e 20 de setembro. No dia 21, quando houve as manifestações contra a PEC da ladroagem, o Instituto já estava computando os dados. Portanto, os protestos de domingo passado ainda não tiveram impacto nos números. Já a aprovação da esbórnia na Câmara e a condenação dos golpistas pelo STF estão perfeitamente traduzidos nos números. Atenção, temos uma pesquisa que traduz uma mudança histórica, uma esquerda legalista em confronto com uma direita disruptiva e golpista. E ainda, os pobres e a classe média respondem pela estabilidade do país, em contraste com ricos arruaceiros. Querem que eu seja mais duro? Serei. Os pobres e os remediados brasileiros fazem bem a democracia e os ricos, instruídos, mas estupidamente ignorantes, fazem mal. Vamos ver. Desaprovam o trabalho dos senhores deputados nada menos de 70% dos que responderam à pesquisa, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Só 18% dizem o contrário. Em julho, esses números eram, respectivamente, 63% e 24%. O que já era péssimo se tornou calamitoso. Antônio Lavareda, que comanda o IPESP, comenta: ao motim do plenário em agosto somou-se a PEC das prerrogativas, produzindo um desgaste significativo na imagem da Câmara. O filme dos deputados está queimado com todo mundo. Com a esquerda é pior, 83% a 12% pela reprovação. Mas não anda bem com a direita, 58% a 28%. Entre os que se dizem de centro, reprovação de 73% a 16%. No que respeita ao corte de classe, deve-se notar os que se dizem ricos, 2% da amostra, reprovam a casa por 78% a 22%. Índices bem mais severos do que os dos auto-identificados como pobres, 64% a 21%, que compõem 50% do todo. Na turma da classe média, com 55% do total de entrevistados, a desaprovação é de 74% a 16%. Isso evidencia quão descolado da realidade está um deputado como Paulinho da Força, quando vocaliza que, sem a aprovação do texto que busca reduzir a pena dos golpistas, incluindo Jair Bolsonaro, não se votaria a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. Foi preciso que o presidente da Câmara, Hugo Mota, que o fez relator da chamada PEC da dosimetria, viesse a público para dizer que uma coisa não condiciona a outra. Um parlamentar cuja origem é o movimento sindical, ainda que seja a tal força, fazer uma declaração como aquela é mesmo de trincar catedrais. Os números dizem como a população está a perceber esses movimentos. O Senado ficou menos em evidência. Os índices são ruins, mas menos desastrosos do que os da Câmara. Desaprovam o trabalho dos senadores 61% dos entrevistados, contra 59% em julho. A aprovação é de 26%, agora contra 25% antes. Não está aí o impacto, que seria certamente positivo, de a CCJ ter enterrado a PEC da bandidagem. O descontentamento do bolsonarismo com a casa está nos números. Entre os autodeclarados direitistas, a desaprovação, 68% a 22%, é maior do que entre os esquerdistas, 49% a 33%. Entre os que se dizem de centro, 61% a 28% contra os senadores. Também nesse caso, os 2% de ricos estão com mau ânimo com a casa. 75% a 24%, junto aos 40% de pobres, 57% a 25%. Na classe média, 55% da amostra, 60% a 27% pela reprovação.
Neste setembro, depois da condenação dos golpistas, a aprovação do Supremo subiu de 43% em julho para 46%. A desaprovação caiu 5 pontos, de 49% para 44%. Vale dizer, em 2 meses, uma mudança de 8 pontos em favor do tribunal. No corte ideológico, né, os dados são muito eloquentes. Entre os esquerdistas, a anuência com o trabalho do tribunal é de 93% a 4%. Entre os direitistas, a rejeição é de 86% a 7%. Entre os centristas, há um empate rigoroso em 44%. Os ricos, os tais 2%, também não gostam da corte, 54% a 3% pela desaprovação. Dizem não poder avaliar, expressivos 43%. Nesse caso, parece haver uma coincidência entre o dinheiro e a burrice. Entre os pobres, 5 pontos a mais para aprovação, 47% a 42%. O tribunal também vence o embate na classe média, 49% a 44%. Há algo de importante a dizer aqui. Como o Supremo aplica a Constituição e se atém à legalidade quando pune golpistas, resta uma conclusão evidente. A esquerda brasileira hoje é legalista e a direita, não há outra conclusão, é golpista. Também os ricos, como os números revelam, têm mais apreço pela desordem e pela ilegalidade do que os pobres. Há, de fato, algo de fabuloso no país. Dados esses números da pesquisa Pulso Brasil, do IPESP, podemos sintetizar assim. Temos uma esquerda legalista, contrária ao golpe e favorável à aplicação da Constituição. Temos uma direita, evidentemente golpista e disruptiva, infeccionada pelo bolsonarismo. Os ricos brasileiros que falam na pesquisa revelam notável ignorância sobre o sistema legal. O Supremo se tornou, com efeito, a âncora da estabilidade democrática. O Congresso Nacional virou um espaço, não da polarização, essa palavra e esse conceito estúpidos, mas da depredação da institucionalidade, razão porque acaba restando ao Supremo o papel de esteio da democracia.